E se eu te disser que o homem mais forte do mundo teve seu maior poder roubado enquanto dormia no colo de uma mulher? Essa é a história de Sansão, um homem que matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1000 soldados sozinho, usando apenas uma queixada de jumento e arrancou os portões de uma cidade inteira. Mas toda essa força brutal não foi suficiente para protegê-lo de seu próprio coração. Antes mesmo de nascer, Sansão já era especial. Um anjo apareceu a seus pais estéreis, anunciando que eles teriam um filho, mas com uma condição. Ele seria um nazireu consagrado a Deus desde o ventre. Isso significava 3 votos sagrados: nunca beber vinho, nunca tocar em cadáveres e nunca cortar o cabelo. Era nesse último voto que residia o segredo de sua força sobrenatural. Desde jovem, Sansão demonstrou um poder assustador. Certa vez, um leão rugiu contra ele no caminho e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tanta força que ele rasgou o animal ao meio com as mãos nuas, como quem rasga um cabrito. Mas esse mesmo homem poderoso tinha uma fraqueza fatal: mulheres filisteias, suas inimigas. Os filisteus dominavam Israel com mão de ferro, e Deus havia levantado Sansão para libertar seu povo. Mas Sansão não era exatamente o líder espiritual que todos esperavam. Ele era impulsivo, vingativo e completamente dominado por suas paixões. Em uma de suas primeiras façanhas, os filisteus cercaram a cidade onde ele estava. Acharam que finalmente o capturariam. Mas à meia-noite, Sansão acordou, arrancou os portões maciços da cidade, postes, trancas e tudo, colocou tudo nos ombros e carregou até o topo de uma montanha. Imagine a cena: um homem sozinho carregando estruturas que pesavam toneladas, zombando de um exército inteiro. Outra vez, os filisteus o provocaram e Sansão capturou 300 raposas, amarrou tochas entre suas caudas e as soltou nas plantações inimigas, queimando tudo. Quando os filisteus vieram se vingar, ele pegou uma queixada de jumento fresca e matou 1000 homens sozinho. Após a batalha, sedento, ele clamou a Deus e água jorrou milagrosamente de uma rocha. Por 20 anos, Sansão julgou Israel, sendo um terror constante para os filisteus. Ninguém conseguia detê-lo, mas então ele conheceu Dalila. Dalila era diferente das outras, linda, sedutora e morando no Vale de Soreque, território filisteu. Sansão se apaixonou perdidamente por ela, e os líderes filisteus viram ali sua oportunidade de ouro. Eles foram até Dalila com uma proposta irrecusável. Cada um dos 5 líderes lhe pagaria 1.100 moedas de prata, uma fortuna astronômica, se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila aceitou sem hesitar. Ela seria a espiã perfeita. A sedução começou. Sansão, meu amor, me conta, qual é o segredo da sua força? Como alguém poderia te amarrar e dominar? Sansão, brincando com perigo, mentiu. Se me amarrarem com 7 cordas frescas que ainda não secaram, ficarei fraco como qualquer homem. Dalila correu para contar aos filisteus. Eles trouxeram as cordas, e enquanto Sansão dormia em seu colo, ela o amarrou e gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Ele acordou e arrebentou as cordas como quem arrebenta uma linha na chama. Dalila fingiu-se ofendida. "Você mentiu para mim, zombou de mim." E Sansão continuou o jogo perigoso, dando mais pistas falsas. Se você já percebeu onde essa história vai dar, deixa um like agora. E nos comentários me diz, você confiaria em Dalila? 3 vezes Sansão mentiu para Dalila sobre o segredo de sua força. Primeiro foram as cordas frescas, depois cordas novas que nunca foram usadas. Na terceira vez, ele disse que se ela tecesse as 7 tranças de seu cabelo com um tear e as prendesse com uma estaca, ele ficaria fraco. Cada vez, Dalila seguia as instruções ao pé da letra enquanto ele dormia em seu colo. E cada vez, quando ela gritava que os filisteus vinham,
Sansão acordava e se livrava facilmente das amarras. Os filisteus escondidos no quarto testemunhavam humilhação após humilhação. Mas Dalila era persistente. Dia após dia, ela o pressionava. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Você já me enganou 3 vezes. Qual é realmente o segredo? Ela o atormentava todos os dias, perturbava sua alma até a morte, como diz a Escritura. Sansão estava cansado, exausto de tanto ser pressionado, e ali estava seu erro fatal. Ele confundiu cansaço com amor, manipulação com intimidade. A Bíblia nos mostra que até os mais fortes podem cair quando baixam a guarda nos lugares errados, com as pessoas erradas. Finalmente, depois de muita insistência, algo dentro de Sansão cedeu. Ele estava prestes a revelar o segredo que protegia há mais de 20 anos. Nunca passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se rasparem meu cabelo, minha força se irá, e me tornarei fraco como qualquer outro homem. Finalmente, a verdade completa. Dalila percebeu no tom de voz dele, no olhar, que desta vez não era mentira. Ela mandou chamar os líderes filisteus. Venham desta vez, porque ele me revelou todo o seu coração. Eles vieram trazendo o dinheiro em mãos. Pela última vez, Sansão adormeceu no colo de Dalila. Ela chamou um homem e mandou cortar as 7 tranças de seu cabelo. Então, começou a dominá-lo, e sua força o deixou. Pela primeira vez na vida, Sansão estava vulnerável. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ela gritou mais uma vez. Ele acordou como das outras vezes, pensando, vou me livrar como antes. Mas a Bíblia registra uma das frases mais tristes de toda a Escritura. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Os filisteus o agarraram. Pela primeira vez, Sansão não conseguiu se livrar. Sua força sobrenatural havia desaparecido, e então veio a parte mais brutal. Eles arrancaram seus olhos. O homem que via os segredos do poder de Deus foi cegado por seus inimigos. Acorrentado, cego e humilhado, Sansão foi levado a Gaza. Colocaram algemas de bronze nele, o mesmo homem que antes arrancava cordas como linha, e o puseram para trabalhar moendo grãos na prisão, trabalho normalmente feito por animais. Imagine a cena. O libertador de Israel, aquele que sozinho aterrorizou uma nação inteira, agora reduzido a andar em círculos empurrando uma pedra de moinho como um animal de carga. Os filisteus zombavam dele diariamente. Crianças cuspiam nele. Era a completa desonra, mas algo estava acontecendo que ninguém notou. Nas trevas daquela prisão, enquanto Sansão dava voltas e mais voltas moendo grãos, seu cabelo começou a crescer novamente. E com o cabelo, talvez algo mais importante também crescia, seu arrependimento. Sansão teve tempo para refletir. Na escuridão física, talvez tenha encontrado luz espiritual. Ele havia desperdiçado o dom de Deus por paixões carnais, confiado em quem não deveria e colocado seus desejos acima de seu chamado. Mas Deus ainda não havia terminado sua história. Os filisteus decidiram fazer uma grande festa para celebrar a captura de Sansão. Reuniram-se no templo de Dagon, seu deus, atribuindo a ele a vitória sobre o Deus de Israel. Essa história está ficando intensa. Comenta aqui, você acha que Sansão merecia uma segunda chance? O templo de Dagon estava lotado, cerca de 3.000 pessoas amontoadas no telhado e mais milhares lá dentro. Príncipes, líderes, guerreiros e cidadãos comuns. Todos queriam ver o homem que por 20 anos os aterrorizou. Todos queriam zombar do campeão caído de Israel. Tragam Sansão para nos divertir, gritaram embriagados, e trouxeram o prisioneiro cego. Riram dele, cuspiram nele, o humilharam de todas as formas possíveis. Ali estava o homem mais forte do mundo, completamente desamparado, servindo de palhaço para seus inimigos. Mas em meio àquela zombaria, Sansão fez um pedido simples ao menino que o guiava.
deixa-me apalpar as colunas sobre as quais se sustenta este templo, para que eu me apoie nelas. O menino, sem suspeitar de nada, o posicionou entre as duas colunas centrais que sustentavam toda a estrutura. Era um templo enorme, sustentado por um complexo sistema de pilares. Mas havia duas colunas principais, colunas mestre que, se caíssem, fariam toda a estrutura desabar. E Sansão estava bem ali, com uma mão em cada uma. Então, pela primeira vez em muito tempo, Sansão orou: Senhor Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me, ó Deus, só mais esta vez. A oração de Sansão não era para vitória pessoal ou resgate. Era para vingança, sim, mas também para honrar o nome de Deus que havia sido blasfemado. Que eu morra com os filisteus, ele clamou. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. A força que o havia deixado meses antes voltou em ondas. Sansão sentiu o poder de Deus fluir através dele mais uma vez. Suas mãos agarraram as colunas maciças de pedra. Que eu morra com os filisteus, ele repetiu, e com toda a força que lhe restava, empurrou. A Bíblia diz que ele inclinou-se com força, colocando todo o peso de seu corpo, toda a força sobrenatural que Deus lhe dera naquele último ato. As colunas começaram a rachar. Um som horrível de pedra se partindo ecoou pelo templo. Por um segundo, todos ficaram em silêncio, percebendo o que estava acontecendo. Então o terror, gritos, correria, desespero, mas já era tarde demais. As duas colunas centrais desabaram, e com elas toda a estrutura. O telhado caiu sobre as 3.000 pessoas que lá estavam. As paredes desmoronaram sobre a multidão lá dentro. Em questão de segundos, o templo de Dagon se tornou um cemitério em massa. Sansão morreu ali, esmagado nos escombros junto com seus inimigos. Mas a Escritura registra: foram mais os que matou na sua morte do que os que matara em vida. A história de Sansão não é apenas sobre força física, é um alerta poderoso sobre força espiritual e fraqueza moral. Ele tinha o poder de Deus, mas não tinha domínio próprio. Podia derrotar exércitos inteiros, mas não conseguia vencer seus próprios desejos. Sansão nos ensina que você pode ter dons extraordinários de Deus e ainda assim destruir sua própria vida por causa de escolhas erradas. Ele tinha um chamado divino desde o ventre materno, mas desperdiçou anos desse chamado brincando com o pecado, se relacionando com quem não devia e colocando seus desejos acima de seu propósito. A Bíblia é clara. Dalila perguntou a Sansão o segredo de sua força 3 vezes antes dele contar. Ele teve 3 chances de acordar, perceber a manipulação e sair daquele relacionamento tóxico. Mas cada vez ele escolheu ficar. O que nos mostra que a destruição raramente vem de uma só vez. Ela começa com pequenas concessões. Outra lição poderosa. Sansão pensou que podia se libertar como antes, mas não percebeu que Deus havia se retirado. Quantas pessoas hoje vivem assim? Continuam brincando com o pecado, achando que sempre haverá tempo para voltar, que a graça de Deus sempre estará ali da mesma forma. Essa história mexeu com você? Então compartilha este vídeo e me conta, qual foi a maior lição que você tirou da história de Sansão? Mas a história de Sansão também nos mostra algo lindo sobre Deus. Mesmo quando falhamos miseravelmente, Ele pode nos usar uma última vez. Sansão orou cego, humilhado, quebrado, e Deus ouviu. Aquela não foi uma oração de um santo perfeito, foi a oração de um homem falho que reconheceu sua necessidade de Deus. Sansão está listado em Hebreus 11, o capítulo da fé, junto com gigantes espirituais como Abraão, Moisés e Davi. Não porque foi perfeito, mas porque no final, sua fé em Deus falou mais alto que suas falhas. Deus viu além dos erros e reconheceu o coração que, mesmo tarde, voltou para ele.
Seus irmãos vieram buscar seu corpo entre os escombros e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. O menino especial que nasceu de um milagre, que foi separado para Deus desde o ventre, finalmente descansou. Ele julgou Israel por 20 anos, 2 décadas em que poderia ter feito muito mais se tivesse guardado seu coração. A história de Sansão termina nos lembrando: não importa quão forte você seja, não importa quantos dons você tenha, sem domínio próprio e sabedoria, tudo pode desmoronar. Mas também nos lembra que Deus é o Deus de segundas chances, mesmo que essa segunda chance venha em nosso último suspiro. Que a história de Sansão nos inspire a usar nossa força, seja ela qual for, para os propósitos de Deus e não para nossos próprios desejos autodestrutivos.